Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e soberana, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu tenho aqui uma palavra, aliás, é um alerta da parte de Deus. Você vai ver aqui que devemos tomar todo cuidado com as coisas ocultas ou escondidas. Quando eu digo oculta ou escondida, não me refiro necessariamente a algo que você guarda, não estou me referindo necessariamente a você, mas talvez a pessoas ligadas ou próximas a você, porque muitas vezes há pessoas próximas a nós que alimentam dentro de si um sentimento enganoso, ou um sentimento de falsidade, anda muitas vezes próximo a nós e às vezes a gente nem se dá conta, a gente dá muitas vezes confiança ou credibilidade a pessoas que vivem ao nosso redor no dia a dia, com esse sentimento muitas das vezes de malícia, com um sentimento de engano, ou muitas das vezes com um sentimento de falsidade, mal intenção, porque coração é algo que só Deus conhece. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 16, diz assim: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegue os vossos inimigos e matai-os, os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Queridos, você percebe aqui que a palavra nos ensina que há determinadas coisas que a gente tem que eliminá-lo da nossa vida, eliminá-lo do nosso convívio, eliminá-lo de nossa volta, ou de uma vez por todas removê-lo do nosso caminho. Por que a Bíblia nos ensina que a destruir totalmente quando se trata dos inimigos? No versículo 19, persegue os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás, ou seja, e destruindo e eliminando. Porque quando se trata das coisas escondidas, se alguém não se livra das coisas escondidas que muitas vezes estão ao nosso redor, a gente não percebe, com o tempo essas coisas podem nos causar problema ou consequências muito piores. Se a gente não eliminar, ou se a gente não excluir, essa é a palavra correta, determinadas coisas com relação às coisas ocultas ou escondidas da nossa vida, com o tempo essas mesmas coisas podem tentar nos eliminá-lo. As coisas ocultas, porque elas são perigosas. As coisas ocultas muitas das vezes chateiam alguém. As coisas ocultas elas entristecem alguém. As coisas ocultas muitas vezes elas frustram alguém, decepciona, porque são coisas ocultas. A gente dá credibilidade, a gente dá confiança a determinadas pessoas, e quando a gente descobre que aquele alguém está traindo aquela nossa amizade, que aquele alguém está falando pelos cotovelos, que aquele alguém está sendo falso, a gente fica triste, a gente se entristece, a gente fica frustrado. Por quê? Porque eram coisas ocultas ou escondidas que alguém em sua volta escondia e você não percebia, você não se dava conta, você dava credibilidade. Por isso que tem que ter atenção redobrada e tomar os devidos cuidados com determinadas pessoas, porque há muita gente que alimenta dentro de si um sentimento de engano, há muitas pessoas que alimentam dentro de si um sentimento de malícia. Há muitas pessoas que alimentam o sentimento de falsidade, um sentimento mentiroso, enganoso, e esse tipo de sentimento é ruim para quem o alimenta e ruim igual modo para as pessoas que estão em volta daquele mesmo. E quando Josué soube desses 5 aqui, que estava escondido numa pedra, numa cova em Maquedá, Josué mandou que rolasse grandes pedras para a boca da caverna ou daquela cova e os guardasse com toda segurança, porque as coisas escondidas se tornam perigosas. As coisas escondidas se tornam frustrantes muitas das vezes.
As coisas escondidas muitas das vezes nos causam frustração, decepção. Você que está me ouvindo, por exemplo, certamente alguém já te frustrou alguma vez na vida. Você já sofreu decepção com alguém, porque talvez você deu confiança, credibilidade, depois você descobriu que aquele alguém era mal intencionado. Depois você descobriu que aquele alguém não tinha boa intenção para com você. Descobriu que aquele alguém era falso, que aquele alguém estava te enganando. Coisas escondidas, ocultas. Por isso eu deixo aqui esta mensagem, que aqueles que me ouvem possam vigiar, tomar cuidado, no dia a dia, pessoas em sua volta, ou talvez, pode ser você também, que um dia alguém falou algo que te chateou e você convive com isso, você alimentou dentro de si esse sentimento muitas vezes de revolta, esse sentimento de ira, esse sentimento ruim você o alimentou, isso vai te machucando, isso vai te incomodando, esse sentimento ruim que alguém alimenta dentro de si, isso vai corroendo. Você tem que eliminar esse tipo de sentimento da tua vida, porque se você não eliminar esse tipo de sentimento, depois você pode ser eliminado pelo mesmo. Que você possa ter consciência disso e entender que tem certas coisas que a gente tem que eliminar de uma vez por toda da nossa vida, porque se não eliminar, depois esse alguém pode ser eliminado por esse sentimento ruim. Foi o que Josué ensinou aqui. Rola grandes pedras na boca da cova e deixa lá guardado. Coloca homens como segurança. Porque o que está escondido é pior do que o que já foi revelado. O que já foi revelado você já conhece. Você já se tornou conhecedor, conhecedora das coisas que já foram reveladas. Agora as coisas ocultas, só Deus sabe quais elas são. Por isso que Josué mandou destruir totalmente aqui no versículo 19. Não os deixeis entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Que tipo de coisa que alguém muitas vezes alimenta dentro de si? Como eu falei, o sentimento de revolta. Tem que se destruir a revolta. O sentimento de engano, tem que destruir o sentimento de engano. O sentimento de vaidade, tem que destruir esse sentimento de vaidade. Falsidade, a falsidade tem que ser destruída. Qualquer tipo de sentimento ruim, você é mais forte do que tudo isso, tem que eliminar isso da sua vida, porque Deus já entregou nas suas mãos para que você possa destruir esse sentimento ruim e não guardá-lo dentro de si, porque isso com o tempo pode te causar consequências maiores. No versículo 24, para finalizar, diz assim: trazidos eis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai e ponde o pé sobre o pescoço destes eis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede forte e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Quando Josué tinha vencido a guerra, a batalha, Josué mandou que tirasse os 5 reis da cova e trouxesse a presença dele. Ele falou para o povo de Deus: pisa no pescoço desses 5 reis. Quando o povo de Deus pisou no pescoço desses 5 reis que representavam os inimigos, Josué falou: não temais, nem vos atemorizeis, sede forte e corajoso, porque assim o Senhor dos exércitos fará com todos aqueles os quais vocês pelejarem. Em outras palavras, o Deus que está dando a vitória a vocês hoje, por vocês ser forte e corajoso, por vocês lutar, é o Deus que vai estar com vocês amanhã e que vai tornar vocês vitoriosos sempre, desde que você seja forte e corajoso e que vocês não tenham medo, mas que vocês enfrentem o problema, não fuja dele, enfrente e lute, porque Deus está contigo para te dar vitória no nome de Jesus. Pisar no problema, pisou no pescoço dos inimigos. Pisar no problema, destruir o problema, ser forte e corajoso, porque todas as tuas lutas, as quais pelejar nisso aqui, o Senhor estará contigo para te dar vitória. Ou seja, você pode vencer esse sentimento, você pode vencer as pessoas que são falsas à sua volta. Você é mais forte do que essas pessoas que alimentam dentro de si um sentimento ruim, tentando te prejudicar. Você é mais forte do que tudo. Você tem que pisar no inimigo, você tem que destruir o problema, você tem que destruir o que está te incomodando. Você tem que destruir, eliminar da sua vida aquilo que está te incomodando de alguma forma, porque se você não destruir isso que está te sobrecarregando, isso que está te incomodando, se você não destruir esse problema que, como o tempo vai passando, vai se tornando pior, com o passar do tempo lá na frente pode se tornar algo pior ainda na sua vida. Então elimine de uma vez por toda, para depois você não ser eliminado pelo próprio problema. Se você sabe que tem algo, talvez na sua vida ou em sua volta, que não está te fazendo bem, está te incomodando de alguma forma, elimina da sua vida de uma vez por todas, senão depois pode ser pior.
tá bom? São as coisas ocultas, são as coisas escondidas, e as coisas ocultas são perigosas. As coisas escondidas, elas representam perigo, porque elas nos frustram. As coisas escondidas, a gente não sabe quais são as intenções delas. As coisas escondidas, a gente não sabe qual vai ser a reação de alguém depois que descobrir aquilo que estava escondido. Então que você possa tomar cuidado, ter atenção redobrada, porque as coisas ocultas escondidas são piores que aquelas que já foram reveladas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Que você tenha atenção redobrada um pouco mais daqui para frente. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.